é Bitcoin? Como que se usa? Para que serve? Já ouviu falar que dá para ganhar dinheiro ou que muita gente já perdeu dinheiro com ele, mas ainda não entendeu direito o que é isso? Então fica nesse vídeo que eu vou te responder as duas principais perguntas sobre o assunto. Primeiro, afinal de contas, o que é o Bitcoin? E segundo, dá para ganhar dinheiro com isso? Vem comigo que eu vou te explicar tudinho. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse canal. Eu sou a Lari e o assunto de hoje é Bitcoin. Então fica comigo que eu vou explicar detalhe por detalhe, tintim por tintim, da forma mais simples possível. Bora pro vídeo? Bom, a primeira pergunta a ser respondida é o que é o Bitcoin, afinal de contas? Para isso, eu vou te contar uma breve historinha sobre o conceito de moeda, para você entender que ele veio para solucionar um problema. Antigamente, muito antigamente, nós praticávamos a nossa civilização uma coisa chamada escambo. Mas afinal, o que é o escambo? O escambo funcionava assim. Eu tinha, por exemplo, ovos e a minha vizinha tinha leite. Quando eu queria leite, eu ia lá e trocava os meus ovos por leite. Mas esse sistema pode ser um pouquinho burocrático, porque nem sempre ela vai querer ovos. Às vezes ela poderia querer alguma outra coisa, como por exemplo, carne, e aí eu teria que trocar os ovos pela carne para depois pegar o leite. Nossa civilização foi evoluindo. Outra forma de troca também foi o sal. A palavra salário vem do sal, você sabia disso? Antigamente na Roma, era essa forma que era realizado o pagamento. Porque o sal ele conseguia conservar as coisas, principalmente as carnes, por mais tempo e tinha grandes utilidades na época. Só que pensa comigo, se você vai comprar alguma coisa e gastar bastante dinheiro, que seria sal, para carregar ele não parece ser uma boa ideia, né? Carregar um monte de sal por aí. Ainda bem que nós evoluímos, não é mesmo? E vieram as moedas fiduciárias, que é o nosso real, o dólar, o euro, a nossa moeda ou o dinheiro em papel em si. O que é uma moeda? O que caracteriza a moeda de ser uma moeda? A moeda nada mais é do que um meio de troca, onde você consegue mensurar o valor daquilo. Hoje nós utilizamos o real como esse meio de troca. E quem toma conta do dinheiro, a pessoa que dá a credibilidade para ele, é o governo. Porém, como eu estou explicando, cada momento tem uma estratégia diferente, pode ter um problema a ser solucionado. No caso do governo, é ele ficar brincando de emitir dinheiro. Quanto mais dinheiro ele coloca, maior a inflação. Lari, o que é inflação? Você falou que ia explicar isso fácil. Sabe aquela vez que você vai no mercado e cada vez as coisas estão mais caras? Então, é a inflação diminuindo o seu poder de compra. Você pensa, nossa, parece que meu dinheiro está valendo cada vez menos. De fato ele está. O governo vai lá, emite um monte de dinheiro, gera mais inflação e as coisas ficam mais caras. E foi pensando nisso, contando essa historinha toda, que nós chegamos no Bitcoin. Lembra 2008, quando teve a crise nos Estados Unidos, queda da Bolsa de Valores, aquela clássica imagem do Lehman Brothers fechando? Pois então, foi no ano de 2008 que foi criado o White Paper do Bitcoin. Olha o que é isso? Basicamente é onde está escrito como vai funcionar o Bitcoin. Uma pessoa ou um grupo de pessoas, ainda não sabemos, denominado Satoshi Nakamoto, colocou isso na internet. E qual que é a ideia de fato do Bitcoin? É a de ser uma moeda digital independente do governo e sem intermediários. O que isso significa? Que essa questão de ficar imprimindo mais dinheiro não vai ter no Bitcoin. Por quê? Quando ele foi criado, a ideia era de criar um sistema de dinheiro eletrônico peer-to-peer. O que significa isso? De pessoa para pessoa. Ou seja, eu e você podemos utilizar esse dinheiro. Sabe quando você faz uma transferência de um banco para o outro? Então, é P2P. Porém, no caso do dinheiro, ele tem o banco por trás, que vai cobrar taxas. E tem o governo, que também tem a questão da inflação, porque o governo emite mais. Por que o Bitcoin é diferente? Ele é uma moeda, ele é um meio de troca, ele tem valor e esse valor pode ser medido. Porém, ele tem uma quantidade limitada. Só serão emitidos 21 milhões de bitcoins. Não será emitido mais do que isso. E isso torna especial, porque enquanto o governo está emitindo dinheiro e gerando inflação, ou seja, diminuindo o seu poder de compra, o Bitcoin não vai gerar inflação. Por quê? Porque ele tem uma quantidade X para ser produzida e não será produzido mais do que isso. O Bitcoin ele é totalmente descentralizado, ou seja, não tem um órgão central ali comandando, o que pra gente é muito bom, porque torna o Bitcoin global. Todo mundo, de
lugar do mundo que tiver, consegue enviar e receber Bitcoin. Devido a isso, ele tem uma outra característica também muito interessante, que é o fato do Bitcoin ser inconfiscável. Se você guardar ele na sua carteira, isso é um assunto para outro vídeo, eu vou gravar te mostrando mais. Se você guardar certinho no lugar certo, não tem como o governo confiscar esse seu dinheiro, que é o Bitcoin. Então dá para entender aqui nesse primeiro momento que o Bitcoin é o quê? É uma moeda que veio para solucionar um problema através da tecnologia. Sabendo disso, você já vai conseguir diferenciar. Por que as pessoas falam em investir em Bitcoin? Investir em Bitcoin está muito mais parecido com investir em uma moeda do que investir, por exemplo, em uma ação, do que investir em um fundo imobiliário. Você vai ganhar com a valorização. E aqui é que eu vou responder a segunda pergunta. Afinal de contas, dá ou não dá para ganhar dinheiro com Bitcoin? Essa pergunta é muito relativa de ser respondida. Depende. Se você for uma pessoa que não estudou sobre o Bitcoin, não entendeu o que ele é, como funciona, comprou no topo e vendeu na baixa, isso, meu amigo, para qualquer investimento vai dar ruim. Você vai perder dinheiro. Mas, como você está vendo esse vídeo aqui, eu tenho certeza que você vai estudar e ver outros vídeos e entender o que você está fazendo, provavelmente você vai conseguir ganhar dinheiro. Vamos lá. O que acontece com o Bitcoin? Como ele tem uma quantidade limitada para ser produzida, e tem muitas pessoas tendo interesse, o valor dele tende a subir ao longo dos anos. Nossa, Lari, mas eu tô vendo na TV, na internet, nos lugares tudo, que o Bitcoin tá caindo, que tá acontecendo catástrofe, que tá tudo dando ruim. Calma, respira, que agora eu vou te explicar uma coisa importante. O pulo do gato, que quem estudou sabe. É uma coisa chamada halving. O que é esse tal de halving que eu tô falando, né? Como o Bitcoin é algo descentralizado, para ser criado esses Bitcoins, as pessoas, no caso não mais as pessoas, mas eu diria mais as empresas, deixam seus computadores, geralmente são computadores muito melhores do que o meu, por exemplo, são computadores bem mais potentes, à disposição para validar essas transações. Como é um conceito um pouquinho mais complexo, eu não vou entrar em detalhes aqui nesse vídeo, tá bom? Mas basicamente o que você precisa entender é, essas pessoas deixam esses computadores à disposição para validar em troca de receber bitcoins. A cada 4 anos acontece esse halving, que é a queda na recompensa da mineração. Ou seja, vai cair pela metade. Quando ocorre esse halving, geralmente ele sobe de valor, mas existe uma correção no meio do caminho. Porém, eu vou te mostrar um gráfico muito interessante. Que esse gráfico mostra que todas as pessoas nos últimos 10 anos que compraram Bitcoin nos topos históricos, mas não venderam, esperaram o próximo halving, elas não saíram no prejuízo. Por quê? Porque elas entenderam como é que funciona o ciclo do Bitcoin. Eu vou te mostrar aqui. Então, esse é o gráfico que eu queria mostrar para vocês. Eu acho muito legal observar ele, porque ele pega aqui as épocas em que ocorreram os halvings. E se você for verificar, sempre que aconteceu o halving, ele superou o topo anterior. Ou seja, quem comprou aqui e segurou, teve a correção, a pessoa não vendeu, segurou bonitinho, tal. Aqui já recuperou. Aí pode ver, ele começou a subir, teve o pós-halving aqui, atingiu um novo topo, 177. Aí começou a corrigir, foi corrigindo, tal. Quando chegou aqui no segundo halving, foi subindo, superou de novo. E formou um novo topo. Aqui estamos em 2017. Formou um topo em 2017 a 19.764. Começou a corrigir. Corrigiu. Terceiro halving, superou de novo. E aqui nós estamos em 2021 no gráfico. Em 2022, a gente consegue ver que ele está ali na faixa dos 29 mil, 30 mil, está na correção. Se ele repetir o mesmo padrão que ele vem repetindo nos últimos anos, pode-se chegar à conclusão de que tem uma chance muito grande dele superar novamente e criar um novo topo, superar o topo anterior e criar um novo topo. Então, quem olha esse gráfico e consegue entender que existe uma tendência de 4 em 4 anos, a lógica por trás disso, não vai ser a pessoa que vai comprar na alta e vender na baixa, entende? Por quê? Porque você entende como funciona o sistema, você entende como que é possível fazer para ganhar dinheiro aqui. Mas para isso você tem que estudar, entender, ver o vídeo como você está vendo, para não se desesperar na hora que o mercado começar a cair.
Então você acabou de perceber que a forma como as pessoas utilizam para ganhar dinheiro com Bitcoin é comprando Bitcoin, guardando, e quando ocorre a valorização da moeda, eles vendem a moeda. Então, sim, é possível ganhar dinheiro com Bitcoin, mas agora você entendeu que o Bitcoin é uma moeda. É uma moeda descentralizada, inconfiscável, global, não inflacionária, que tem um ciclo de 4 em 4 anos nessa questão de mineração, e que sim, nós podemos aproveitar isso para investir o nosso dinheiro, aguardando essa valorização. E é através dessa valorização que as pessoas conseguem ganhar muito dinheiro. O Bitcoin, ele é semelhante muito mais ao ouro do que ao real ou ao dólar. Por quê? A moeda fiduciária, que é o real e o dólar, a qualquer momento o governo pode ir lá imprimir mais e gerar inflação. Ou seja, você perde o seu poder de compra. O ouro, ele é escasso. Só vai existir uma quantidade de ouro no mundo. A natureza, ela produz aquilo e não tem como se obrigar ela a produzir mais no tempo que você quiser, entende? A mesma coisa o Bitcoin, só vai ter uma quantidade limitada. E o que acontece quando você tem uma quantidade limitada de uma coisa e muitas pessoas querem essa coisa? Essa coisa tende a valorizar, que é basicamente aumentar o seu valor, aumentar o seu preço. Como o Bitcoin possui essas características, ele tende a aumentar sempre de valor, como ele vem fazendo nos últimos anos. Eu quero apenas finalizar informando que essas são informações muito básicas e muito rasas sobre o Bitcoin. Eu gravei esse vídeo com a ideia de informar e explicar para pessoas que nunca tiveram acesso na vida, nunca ouviram falar ou ouviram outras explicações e acharam muito complexo. Mas eu vou te pedir que você não use somente o meu vídeo como base. Esse vídeo pode ser uma introdução para você entender um pouco melhor o que é e como funciona. Mas ele não pode ser o único e exclusivo vídeo para sua tomada de decisão. Tem um canal muito interessante chamado Use Cripto, que tem muito mais informações do que essa que eu estou trazendo aqui para vocês. Eu acho que seria um canal muito legal, com informações acessíveis, para a gente conseguir ver e estudar um pouquinho melhor. Mas assim, se você ficou com alguma dúvida, sinta-se à vontade para deixar aqui nos comentários. E você já sabe, né? Se você gostou, se inscreve, não esquece de deixar o seu like e compartilhar com um amigo. Espero que esse vídeo tenha tirado as suas dúvidas e te ajudado. Eu vejo vocês no próximo vídeo.